Naturais. Estou aqui para falar sobre conteúdo do 8º ano do ensino fundamental do primeiro bimestre. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre produção e consumo de energia elétrica e os impactos socioambientais que eles causam. Primeiramente, a gente tem que entender o que é energia, né? Qual a relação dela com o nosso dia a dia. Ela é responsável pela produção de trabalho, portanto, qualquer coisa que esteja trabalhando possui energia. Os mais importantes tipos de energia que existem são a mecânica, que está relacionada ao movimento, a térmica, que está relacionada ao calor, a elétrica, né, que é o potencial elétrico que ajuda a colocar em trabalho os eletroeletrônicos e os eletrodomésticos, que facilitam a nossa vida. A energia química, que está diretamente relacionada a todas as reações químicas que mantêm os seres vivos. E a energia nuclear, que está relacionada com a região do núcleo dos átomos que compõem a matéria e que é obtida através da desintegração do núcleo. Como é que a energia química está presente no nosso cotidiano? Através do petróleo, do gás natural, do carvão, alimentos, madeiras, biomassas, combustíveis. Também causa impactos ambientais, né? Questão do consumo dos combustíveis fósseis. Temos energia nuclear, lixo atômico, enfim, entre muitas outras situações. A energia cinética é a consequência do movimento de um corpo e a energia potencial é quando o corpo está em repouso. Nos tipos de energias, as fontes renováveis são aquelas que se regeneram na natureza e por isso não causam problemas ambientais e nem se esgotam. São fontes de energias mais aconselhadas, uma vez que elas não geram poluentes para o meio ambiente. Entre elas está relacionada a energia hidráulica, a energia solar, a energia eólica, geotérmica, a biomassa, a gravitacional e a energia do hidrogênio. Por sua vez, as fontes não renováveis de energia causam diversos problemas ambientais, se não forem consumidas de forma racional. Seu uso pode implicar em desequilíbrios no ecossistema na medida em que seus recursos se esgotam. Entre essas energias que são de fontes não renováveis, nós temos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, energia nuclear, principalmente a partir da utilização do elemento químico urânio. Mas, independente de ser energia renovável ou não renovável, a civilização atual ela não existiria sem consumo de energia. Por isso que se faz tão necessário conhecer as diferentes formas e fontes de energia utilizadas e como utilizar essas energias de maneira a causar os menores impactos possíveis e preservar essas fontes para que as futuras gerações também possam utilizar delas. Gente, por que é tão importante entender sobre energia elétrica, sobre a sua produção, a sua utilização, o seu consumo? Porque ela está presente em tudo do nosso uso diário. O uso crescente de eletrodomésticos nas nossas habitações, ele simplifica muito o nosso estilo de vida, nos dando mais tempo para participar de outras atividades que antes não era possível. Por exemplo, a máquina de lavar, ela economiza bastante tempo para uma pessoa que realiza tarefas domésticas. Bem como hoje também temos máquina de lavar roupa, lavar louça, ferro de passar, TV, chuveiro elétrico, geladeira, forno micro-ondas, enfim, os eletrodomésticos podem fazer quase tudo por nós. Basta apenas carregar num simples botão. Desde o simples ligar e desligar a iluminação elétrica, quando assistimos um filme de televisão, ouvimos a nossa rádio favorita, ligamos o PC para pesquisarmos o notebook na internet ou lermos os nossos e-mails, até quando carregamos a bateria do celular com energia elétrica, tudo isso está relacionado com o consumo de energia elétrica. Está relacionado com o consumo de uma energia que poderia ter sido produzida por uma fonte de recursos renováveis, mas na maioria das vezes ela vem de fontes de recursos não renováveis que são utilizados de maneira acelerada, sem dar tempo para que a natureza se recomponha dos danos causados dessa produção. Entre as principais fontes de energia de produção energética utilizada no país, nós temos a hidrelétrica. Por sermos um país rico em recursos naturais, como rios,
A energia é produzida em sua grande maioria por fontes de hidrelétrica, ou seja, as barragens que são construídas no curso dos rios, interrompendo esse curso natural e causando alguns problemas. Apesar da água ser um recurso natural renovável, a utilização desse recurso natural para a produção de energia elétrica através da hidrelétrica, ele pode causar inúmeros problemas. Então, existem vantagens e existem desvantagens desse tipo de produção de energia. Usina hidrelétrica é uma obra da engenharia que utiliza a força das águas para produzir eletricidade. Porém, a instalação de uma hidrelétrica requer obras de engenharias complexas que provocam diversos impactos socioambientais, ou seja, de níveis sociais e de níveis ambientais e ecológicos. Através das grandes usinas hidrelétricas, que respondem por mais de 60% da energia elétrica do país, a energia elétrica é gerada em turbinas instaladas nas barragens. E essas turbinas, elas são movimentadas pela força das águas represadas dos rios e vão sendo liberadas conforme a necessidade de geração. Apesar delas utilizarem recurso natural renovável, que supostamente não polui o ambiente, porém elas alteram bastante a paisagem, porque vão ocorrer desmatamentos. Esses desmatamentos provocam prejuízos à fauna e à flora, inundam áreas que antes não eram alagadas e muitas famílias são expulsas de suas residências e localidades em que residem já há inúmeras gerações. Os impactos ambientais das hidrelétricas. Como eu já disse no slide anterior, prejuízo para a fauna e flora. Destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos rios, desmoronamento de barreiras, poluição das águas, com introdução de substâncias tóxicas, enfim, interfere diretamente na reprodução dos peixes, que é nos processos migratórios e reprodutivos que nós conhecemos por piracema, provoca perdas da fauna e da flora aquática e terrestre, remove a mata ciliar próxima dos rios, pode causar assoreamento e entre outros problemas. Quais as vantagens de produção de energia elétrica a partir da barragem de um rio? O preço do combustível é quase zero. Supostamente a energia produzida ali é uma energia de uma fonte renovável, já que é a água, e de acordo com os especialistas da área não emite poluentes. Mas as desvantagens já foram as citadas, que é a destruição da vegetação natural, assoreamento dos rios e provocando até a extinção de certas espécies de peixes daquele local. Tem um alto custo de investimento e, em alguns casos, baixa produção de energia. No caso das hidrelétricas, causa as inundações de grandes áreas e deslocamento da população e alterações nos ecossistemas. Isso foi constatado na hidrelétrica de Itaipu e em uma hidrelétrica bem próxima da nossa realidade, que é a usina de Belo Monte. Aqui nós temos uma foto da principal barragem do Rio Xingu, a barragem de Pimental, usina de Belo Monte. Essa usina, quando ela foi projetada e implementada, houveram muitos protestos contra a construção da mesma, por conta que as populações que viviam no entorno da região, elas denunciavam os problemas que iriam ocorrer com a implantação dessa usina em Altamira. Áreas de agricultura de pequeno porte, elas foram totalmente inundadas e os produtores que viviam e sobreviviam daquela região perderam, o seu local de moradia, a sua forma de sobrevivência. Esses protestos, eles geraram inúmeras polêmicas que se arrastaram por anos. E mesmo hoje, com a usina funcionando, essas polêmicas e esses protestos ainda permanecem. A usina, na época que foi planejada, ela pensava-se nela para fornecer eletricidade para 60 milhões de pessoas.
Mas também tinha a questão dela estar encravada na floresta amazônica e não tinha como colocar em funcionamento uma usina desse porte sem causar problemas ambientais. Qual é o preço do progresso? Nós falamos que energia elétrica significa progresso, que produzir energia elétrica significa investir no desenvolvimento, mas tudo tem um preço. No caso da usina hidrelétrica, elas causam caos social, desmatamento, destruição da fauna e principalmente a população indígena é ameaçada. O maior atrativo é a produção de energia barata. Mas a energia, apesar de ser fonte de desenvolvimento, ela tem um preço socioambiental alto demais. E qual é esse preço e até que ponto estamos dispostos a pagar pelo tão famoso progresso? Belo Monte hoje. A polêmica usina hidrelétrica de Belo Monte ainda não está totalmente concluída. Isso é uma fala de 2019, tá, gente? Mas mostra que há problemas no projeto, ou seja, a Norte Energia Sociedade Anônima, que é a empresa responsável pelo gerenciamento dessa usina hidrelétrica, mesmo antes da usina estar totalmente concluída, já dizia, já afirmava, já demonstrava que haviam problemas com a estrutura do projeto. E esses problemas poderiam resultar em danos estruturais à principal barragem do rio Xingu, que é a barragem de Pimental, que eu mostrei há uns 2 slides anterior. Essa fala é de 8 de novembro de 2019. Em 27 de novembro do mesmo ano, o presidente atual do país inaugurou a última turbina da represa de Belo Monte. E enquanto ele estava inaugurando essa última represa, os ribeirinhos que moravam na volta grande do rio Xingu passavam fome e viviam uma emergência humanitária, ou seja, enfrentavam problemas sociais resultantes da instalação e implementação dessa hidrelétrica naquele local. Todo mundo sabe que a gente precisa de energia, nós sabemos disso, nós utilizamos energia, mas a gente poderia estar utilizando uma energia limpa. Mas o que seria a energia limpa? É aquela que não polui o meio ambiente, que não libera gases e tóxicos, que contribui para o efeito estufa. E também que não causaria problemas socioambientais como as usinas hidrelétricas. Isso tem a ver com o conceito de sustentabilidade. O que é sustentabilidade, gente? É um conceito que está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio ambiente. Hoje nós sabemos que nós estamos em um estágio de desenvolvimento, econômico e material. Estamos desenvolvendo, mas esse conceito de desenvolvimento econômico e material, ele não é sustentável. Por que ele não é sustentável? Porque ele está provocando problemas socioambientais que a médio e longo prazo podem implodir esse nosso processo de desenvolvimento. O que seria um conceito de desenvolvimento sustentável? Seria aquele que respeitasse o meio ambiente e que preservasse os recursos naturais e os utilizasse de forma inteligente, que é exatamente o que nós não estamos conseguindo fazer. E para nossa reflexão e conclusão desse momento, uma frase de um pensador anônimo que diz muito sobre o que nós estamos fazendo e o que nós poderíamos fazer de diferente. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado e o último peixe se pescado, as pessoas entenderão que não se pode comer dinheiro. O que fica de reflexão é que precisamos de dinheiro, que estamos utilizando os recursos naturais para transformar em bens materiais e que não estamos utilizando de forma que esses recursos consigam se regenerar e consigam perdurar por tempo suficiente para que as gerações futuras também tenham como utilizá-los para a sua sobrevivência. Então, quando todos os recursos estiverem esgotados, o homem vai perceber que, por mais que ele tenha transformado todos os recursos naturais em dinheiro, ele não pode sobreviver apenas com dinheiro. Ele também vai precisar dos recursos naturais para a sua sobrevivência.